tarde, estamos chegando. Programa Gente que está no ar, 12:03 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. O WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, por aqui é dia de falar dos assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e também com o comportamento. E para essa nossa conversa, eu apresento aqui os nossos especialistas, primeiramente o doutor Rafael Faraco, ele é pneumologista, tisiologista, chefe de pneumologia do Hospital São Camilo, Unidade Pompeia, e também do Hospital São Luís, Unidade Anália Franco. Tudo bem, doutor Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a Marcela Lima Silage, ela é fonoaudióloga, vice-coordenadora do Comitê de Linguagem Oral e Escrita do Adulto e do Idoso da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e a Marcela também é professora do curso de Fonoaudiologia da Escola Paulista de Medicina. Boa tarde, Marcela, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Também agradeço o seu convite, é um prazer estar aqui com você e com os colegas. Obrigado pela presença. Com a gente também Luana Karamalak Munaro, nutricionista funcional e integrativa. Luana, boa tarde. Tudo certo? Boa tarde, Mauro. Prazer também estar aqui com você, com os nossos ouvintes e com todos os nossos colegas. Obrigado. E fechando aqui o nosso time de especialistas, Márcia Yamamura, pediatra, acupunturiatra, e ela é professora da Escola Paulista de Medicina e chefe de acupuntura da Unifesp. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. 12:05 agora. Vamos ao nosso primeiro assunto para análise dos nossos convidados de hoje. Olha, pessoal, na semana em que o país se aproxima de 500 mil de mortes por Covid-19, epidemiologistas alertam para um novo agravamento da pandemia na maioria dos estados. Ontem, o Brasil registrou 2.760 mortes pela doença no período de 24 horas. É o maior número desde 5 de maio e chegou a 491.164 óbitos desde o início da pandemia. A maior preocupação é com o crescente número de casos, cuja média é superior a 72 mil por dia. Só ontem foram quase 89 mil novos casos, e que deve causar um grande aumento nas hospitalizações nas próximas semanas. Doutor Rafael, seu olhar sobre esses números, a gente às vezes olha uma situação, vê uma melhora, de repente vem uma notícia nova mostrando justamente o contrário. A razão dessa onda, ou as razões dessa onda, quais são? Boa tarde mais uma vez. É triste, né, a gente perceber que a gente já está no segundo ano da pandemia e ainda ocorre essas situações, esses números crescentes de casos, número crescente de mortalidade. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a pandemia está terminando, o que não é verdade. Então, a gente percebe o seguinte, que a partir do momento em que se noticia que tem alguns casos que estão diminuindo, que diminuiu mortalidade, que diminuiu internação, que a ocupação de leitos de UTI em alguns locais não estão mais 100%, estão 80%, que é uma quantidade muito grande de ocupação, a gente percebe que a população acaba afrouxando as medidas de controle, de precaução. E a diferença desse ano de 2021 com o ano passado, a gente percebe que uma grande parte das pessoas, infelizmente, perderam o medo da pandemia, perderam o medo da Covid-19. Então, é muito comum, às vezes, a gente passar em frente a bares, restaurantes, estão lotados. E é importante, pessoal, as pessoas terem consciência que bar e restaurante são locais que as pessoas estão sem máscaras, as pessoas estão muito próximos, envolve bebida alcoólica,
Então, tudo isso facilita muito a propagação da doença do Covid-19. Recentemente, a gente teve uma infeliz a atitude em Campos do Jordão, foi muito documentado, muito noticiado na mídia, das pessoas se aglomerando no bairro, lá na região de Capivari, que é uma região de Campos do Jordão. Então, a gente percebe que as pessoas estavam muito próximas uma das outras, né, consumindo bebida alcoólica, e isso aumenta muito a contaminação. Então, a gente percebe que aquele distanciamento mínimo preconizado de 2 metros, ali as pessoas estavam menos de meio metro uma da outra, né? E ninguém sem máscara, apesar de ser um local aberto, ninguém sem máscara e muito próximo. Aquilo vira uma névoa realmente de Covid e o risco de contaminação é muito grande. O reflexo é visto não naquele momento, mas depois de uma semana, 10 dias após. E, infelizmente, o mais triste dessa situação é que as pessoas que, não estou falando especificamente apenas de Campos do Jordão, mas as pessoas que vão a bares, restaurantes, baladas, elas voltam para suas casas e transmitem o vírus para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então, realmente é uma situação muito triste isso. E, associado a isso, uma das causas realmente desse aumento da incidência da contaminação, da incidência de Covid-19, certamente é pela velocidade da vacinação, que está realmente muito lenta, né? Pessoal, uma coisa importante, às vezes as pessoas acham que a vacinação, ela chegou e com a vacinação, de uma hora para outra, a gente vai erradicar o vírus. Não, de forma alguma. A vacinação é a medida principal associado com outras medidas, como isolamento social, distanciamento social, utilização de álcool em gel, e a vacinação não significa, por enquanto, passaporte para a liberdade. Então, além de tomar a vacina, é importante continuar com todos os cuidados. Doutora Márcia, gostei desse termo aqui apresentado pelo doutor Rafael, passaporte para a liberdade. Então, ninguém está com isso na mão ainda, não é verdade? Por enquanto, não. De forma alguma, eu também sou infectologista pediátrica, né? Eu atuo lá no Hospital São Paulo também, e é isso mesmo que o doutor falou, quer dizer, a gente tem uma falsa impressão, porque diminuiu de 100 para 80, de 100 para 90%, né? A ocupação dos leitos de UTI, eu acho que as pessoas elas não entendem exatamente o que significa isso, né? Até mesmo porque nós não morremos, nós não vamos parar na UTI somente por Covid, nós temos inúmeras outras situações, tem pessoas que infartam, tem pessoas que têm AVC, sofrem acidente de carro, enfim, né? Nós temos pacientes crônicos, aliás, e que precisam de cuidados. Então, essa falsa sensação que nos dá, porque a vacina, Algum problema com a conexão aqui da doutora Márcia, que, na verdade, caiu, né? Ela caiu, o sinal dela caiu. Vamos seguir aqui, então. Marcela, seu olhar sobre toda essa questão, está de acordo com o doutor Rafael, com o que a Márcia estava dizendo? Sim, com certeza, né? A gente da área da saúde, eu acho que tem mais ou menos uma uniformidade em relação a isso. Então, o reflexo da falta de distanciamento social, a gente observa essa crescente do número de casos justamente após algumas datas comemorativas, então Dia das Mães, feriado, e depois de 10, 15 dias a gente vê esse aumento, né? Talvez doutor Rafael, doutora Márcia possam falar com mais propriedade, mas a entrada do inverno também influencia, a gente fica mais em ambiente fechado, né? E eu, como fonoaudióloga, tenho atendido um número grande de pacientes com sequelas da COVID, né, dentro do meu campo de atuação. Então, pacientes com dificuldades cognitivas, por exemplo, de memória, né, de organização de pensamento, que chamam funções executivas, pacientes que reclamam por estarem desatentos durante as atividades de vida profissional, diárias, né? Pacientes com fadiga muito grande, perda de força muscular, tenho pacientes com dificuldades para deglutir o alimento, um quadro que chama disfagia. Então, são sequelas que não são tão noticiadas, né, mas que grande parte tem apresentado aí num tempo grande do pós-Covid. Sim. Doutora Márcia, agora já no final restabelecido, para concluir o seu pensamento anterior,
E esse aspecto levantado aqui pela Marcela também, com a chegada do inverno, os ambientes agora mais fechados, né? Exato, e as pessoas elas acabam se contaminando mais por outros vírus. É importante a gente lembrar que não existe só o Covid, né? E que todas as outras medidas, né, de proteção, de distanciamento, elas devem ser seguidas. A vacina realmente ela não é a solução da lavoura, como o pessoal fala, e nos dá uma falsa sensação. Então a gente acaba depositando, né, na vacinação o fim da pandemia, e isso não vai acontecer, e muito menos de forma imediata. Então, continuam valendo, né, as mesmas orientações do distanciamento, e quanto menos a gente deixar esse vírus se proliferar, né, a gente tem um risco menor de formar variantes, que também é muito importante. Luana, o seu olhar, a partir da sua área de atuação, sobre esses números, o maior número de mortes por Covid dos últimos 41 dias? Com certeza que os colegas falaram, né? Concordo plenamente. A gente vê realmente aqui na minha cidade mesmo, Campo Grande, bem característico. Inclusive, nós estávamos na fase cinza, né? Num período bem crítico. Estamos ainda, e bem comum, depois desses feriados, a gente viu muita aglomeração, e as pessoas até assim, às vezes nas redes sociais, a gente, né, acaba vendo, todo mundo postando, todo mundo aglomerando, e é bem isso. Então, eu acho que dá essa falsa sensação realmente, vacinei, tô com passaporte. A gente sabe que realmente não é assim, a gente precisa cuidar, né, até porque a gente tem, não só por nós, né, mas eu tenho uma frase que eu gosto, que eu falo muito, que é a seguinte: eu te amo, por isso eu me cuido. Então, se eu estou me cuidando, eu estou preservando o meu próximo também, né? A gente precisa ter mais empatia. Então, se eu me cuido, eu protejo quem eu amo, eu protejo as pessoas também. E dentro da minha prática clínica, eu vejo muito, assim, muito perfil dos pacientes que ou não estão se cuidando, não estão preocupados em cuidar do seu corpo, né, da sua imunidade. A gente sabe que, claro, vitaminas, minerais, nutrientes não protegem contra uma infecção, mas com certeza, se a gente está com a nossa imunidade mais estabelecida, a gente está, digamos, mais armado para qualquer batalha, né? Então, a gente tem aí vários estudos também sobre nutrientes que têm uma atuação muito importante dentro da prevenção e dentro também do caso, né, caso a pessoa venha se infectar. Então, estou pegando muitos pacientes, tanto fazendo uma preparação mesmo do organismo para se prevenir, quanto desse pós-Covid, que nem a Marcela falou, que eu também pego muito esse perfil de pessoas com alterações cognitivas, perda de memória. Esses dias eu atendi uma paciente, inclusive, que ela estava assim, ela estava, digamos, sem um sentido de espaço, sem noção de espaço. Então, ela até entrava lá na clínica, assim, ela se esbarrava, ela ficou sem essa noção. Então, cada vez mais que a gente vai atendendo pacientes pós-Covid, a gente percebe muito, assim, que as sequelas, né, se podemos chamar assim, elas realmente são bem abrangentes, né? Fadiga é bem clássico mesmo. Os pacientes, muitos deles ficam com fadiga, com olfato, perda de olfato. Então, realmente a gente também tem que cuidar nesse pós, né? Eu acho que é tão importante quanto a gente manter o nosso templo, o nosso corpo preparado, bem nutrido realmente, absorvendo esses nutrientes para a gente poder enfrentar melhor qualquer adversidade. 12h16, no programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, pela Universal AM 810 em Santos, pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Quarta-feira é dia sempre dos assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento por aqui. E o nosso próximo assunto aqui para os nossos especialistas é o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 270 milhões de pessoas no mundo têm asma, sendo que entre 3% e 10% dessas pessoas apresentam um tipo grave, com o qual até mesmo uma simples caminhada pode trazer uma grande dificuldade para respirar. A boa nova disso é a chegada do tratamento de asma grave aos planos de saúde e também ao SUS, com a ampliação de acesso aos imunobiológicos. Além disso, outra conquista recente é a priorização desses pacientes na vacinação contra a Covid-19. Doutor Rafael, eu destaquei aqui entre 3% e 10% desse total de 270 milhões de pessoas no mundo apresentam o tipo grave.
acho que é uma imprecisão aqui minha, né? Não é um tipo grave, é o grau grave. Existem tipos de asma, existem graus de asmas, não? Não? Perfeito, Mauro. A gente classifica a asma em asma leve, asma moderada e asma grave. O que seria cada classificação dessa para as pessoas entenderem? O que nos define a gravidade da asma é a quantidade de medicação que o paciente necessita para atingir o controle. Exemplificando, a medicação padrão ouro para o tratamento de asma, que 100% das pessoas portadoras de asma devem utilizar, é corticoide inalatório. Nós temos pacientes que utilizam uma dose baixa desse corticoide inalatório diariamente e é um paciente que está muito bem controlado, obrigado. Então, esse paciente é portador de uma asma leve. À medida que você necessita aumentar a dosagem desse corticoide inalatório e associar uma segunda, terceira ou até quarta medicação, a gente vai aumentando a gravidade da asma. Então, o que classificaria a asma grave? Aquele paciente que está utilizando corticoide inalatório de uma forma correta e uma dose otimizada, uma dose máxima, associada a uma segunda, terceira medicação para o controle da asma. Nós podemos sim ter pacientes que estão utilizando essas medicações para asma grave e ele encontra-se controlado porque ele utiliza a sua medicação todos os dias de uma forma correta. No entanto, existem pacientes que mesmo utilizando essas medicações todos os dias de uma forma correta, esses pacientes não atingem um controle. Esses pacientes que não atingem um controle, que é por volta de 3 a 5% dos pacientes, aí sim eles são candidatos à utilização das medicações imunobiológicas, que são medicações realmente que é feito aplicações de forma subcutânea, né? E, felizmente, agora tem a liberação dessas medicações via convênio e, inclusive, via Sistema Único de Saúde, via SUS. Então, na verdade, a pessoa que é candidata à utilização de medicações imunobiológicas são pacientes portadoras de asma grave que não estão controlados utilizando a sua medicação de uso habitual. Então, não são medicações para todos os pacientes portadores de asma. Para trocar mais em miúdos, doutor Rafael, o que são esses imunobiológicos? Que essa é a boa nova, é a chegada disso aos planos de saúde e ao SUS para o tratamento da asma grave. Trocando em miúdos. Isso, a terapia padrão é sempre medicação inalatória para controle da asma. Os imunobiológicos são medicações alvos, ou seja, que atuam no local da inflamação específica da asma. Então, hoje, o que é a asma, para as pessoas entenderem? É uma inflamação dos bronquíolos, que são os canaizinhos que levam o ar até o pulmão. Na maioria das pessoas, nós vamos controlar sim utilizando as medicações inalatórias. Os imunobiológicos são medicações que vão atuar especificamente neste processo inflamatório localizado no bronquíolo desses pacientes. Que a aplicação é feita, são medicações de alto custo, que é feito de forma subcutânea realmente. Doutora Márcia, para ouvir o seu entendimento a partir da sua área, primeiramente, quantas crianças, qual a prevalência da asma nas crianças aqui no Brasil? Então, ela acaba acompanhando um pouco a prevalência dos adultos, sendo que a gente sabe que o fator na criança, o fator ambiental também é muito importante, né? Por isso que nós, pediatras, acabamos orientando sempre os pais, a família, sobre a higiene ambiental, né? E a gente sabe que a grande maioria deles pode acabar evoluindo, né, com a asma, enfim, na vida adulta, e que acaba se tornando uma doença crônica e, às vezes, de difícil controle, tá? Queria comentar a contribuição que a acupuntura tem, né, para o tratamento da asma, não só na faixa etária pediátrica, como no adulto, e que já tem estudos realmente estabelecendo, né, que a acupuntura ela tem uma ação anti-inflamatória. Isso já foi documentado, né, por meio de trabalhos científicos, inclusive na Unifesp, não só como modelo experimental, mas como modelo clínico. E, atualmente, eu sei que é o tópico do próximo assunto, né? Mas o consórcio latino-americano, feito pela BIREM, ele produziu um mapa de evidências de como acupuntura, as medicinas complementares, né, acabam atuando. E asma tem forte evidência. Tá? Saiu esse estudo, essa publicação ano passado, então, é claro que a pessoa sempre tem, o paciente, o adulto, a criança sempre tem que ser avaliado pelo médico,
né? Para que a gente possa organizar a introdução da acupuntura e jamais a retirada de outros medicamentos, né, inalatórios ou outros que, porventura, esse paciente possa estar, de forma inconsequente. Então, é de fundamental importância que seja um médico acupunturiatra, porque a acupuntura é uma especialidade médica já, desde 95, para que a gente possa fazer esse manejo, tá? Então, temos que ter muito cuidado. Não é só porque eu comecei a fazer acupuntura que eu posso deixar todos os medicamentos. Marcela, a fonoaudiologia tem um olhar diferenciado para os asmáticos, no sentido da linguagem oral? A asma atrapalha, interfere na linguagem oral? Sim, Mauro, a asma interfere na produção de fala, né? Então, imagina que para a gente falar, a gente precisa de um fluxo aéreo, né? Eu estou aqui conversando, eu falo frases longas, de repente eu paro para inalar o ar, para ter essa inspiração e a capacidade fonatória novamente. O asmático, ele perde essa coordenação pneumofonoarticulatória, que a gente chama, né? A capacidade de coordenar a respiração com a fala, né? Então, eles passam a ter alterações de fala, longas pausas para tomar essa respiração, e a gente tem uma atuação também com essa população, com exercícios de treino, de aumentar esse fluxo aéreo durante a fala, de coordenar essa fala, né? Então, é uma população bem específica que também é atendida dentro do campo de atuação da fonoaudiologia. Existem Luana, vários exercícios, várias técnicas, né? Várias manobras aí para tudo isso. Sim, sim, sim. Luana, e o olhar dos nutricionistas para os asmáticos também é diferenciado? Sim, como o Dr. Rafael falou, né, que é uma inflamação aguda, então quanto menor o nosso organismo estiver inflamado, quanto menos a gente está ingerindo aí alimentos, né, industrializados, alimentos pró-inflamatórios, com certeza a resposta do organismo como um todo, então a gente tem uma resposta sistêmica muito melhor, né, então a gente precisa ter uma dieta com um perfil, de uma forma geral, bem anti-inflamatória, para a gente poder ter até uma resposta melhor, né, dos medicamentos que serão administrados, das terapias, como, por exemplo, a acupuntura. Então, eu acho que o nosso organismo, ele está, realmente, tudo se conecta, né, então, quando a gente pensa em alguma estratégia, a gente sempre precisa que as outras estejam realmente otimizadas, porque, com certeza, cada profissional dentro da sua área vai ter uma resposta melhor com esse paciente. Qual é a dieta anti-inflamatória para esses casos, Luana? Seria uma dieta base realmente de vegetais, né? Folhas, legumes, frutas, com comida de verdade, se possível, né? Dentro da realidade de cada um, uma alimentação mais orgânica, né? Com menos agrotóxicos, menos pesticidas, fungicidas, tudo que remete realmente mais à natureza, né? Boas fontes de proteínas, carnes, peixes, ovos, frangos, bons carboidratos complexos, uma ingestão hídrica adequada. Então, realmente seria, digamos assim, uma base de uma forma geral. É claro que dentro de cada paciente, de cada individualidade, a gente realmente elabora com a necessidade de cada um, mas seria basicamente isso. Você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, por aqui sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nosso time de especialistas tratando sobre os diversos temas de hoje. Meio-dia e 27, agora a gente vai para o intervalo e daqui 30 segundinhos a sequência dos nossos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais você nos vê por imagens. Olha, no mês de junho, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia se dedica às afasias. A afasia é um comprometimento da linguagem após um dano cerebral, sendo a causa mais comum o AVC, mas que também pode ocorrer após um traumatismo, um tumor cerebral, aneurisma, infecções cerebrais, alguns tipos de demência e mesmo como sequela da Covid-19.
A campanha deste ano, com o tema Entre a Informação e a Afasia, seja essa ponte, quer conscientizar as pessoas de que o problema tem tratamento e, por isso, é importante procurar ajuda profissional. Bom, Marcela, sobre esse termo, afasia, acho que pouca gente conhece, né? Sim, pouca gente conhece, Mauro. Existem estudos no mundo inteiro que tem como objeto de estudo exatamente saber se a população conhece o termo afasia, se a população sabe o que é afasia. E esses estudos mostram que menos de 10% da população sabe o que é afasia. Então, se a gente for, né, andar na rua e perguntar para 100 pessoas o que é afasia, menos de 10 saberão. Nos países desenvolvidos, a gente ainda não tem esses dados no Brasil, temos um estudo em andamento, né? Mas provavelmente menos de 10% aqui da população brasileira sabe o que é afasia. Você disse, né, que o AVC é uma das principais causas, realmente, é a principal causa de afasia. Se a gente for ter como base que o AVC é uma das doenças mais frequentes no mundo, né, ele é a segunda causa de morte no mundo, a primeira, a segunda no Brasil, e é a doença mais incapacitante no Brasil. Então, grande parte das pessoas que têm sequelas físicas, cognitivas, são decorrentes de AVC e ficam afásicas, né? Então, a gente tem estudos que dizem que entre 30% a 55% de pessoas que tiveram AVC ficaram afásicas. Então, esse é um número enorme, enorme. E onde estão essas pessoas? Né? Então, esse é o objetivo da campanha de conscientização da afasia, é promover o maior conhecimento para a população a respeito desse assunto e também para os médicos, né? E fazer essa ponte, né, de que o médico, o neurologista, o clínico que atende pacientes com danos neurológicos que ficam afásicos, eles têm a possibilidade de fazer um encaminhamento desse paciente para um profissional fonoaudiólogo que é o profissional que atua com a comunicação humana. E o paciente também que teve um AVC ou um familiar que teve uma alteração de linguagem, de fala, ele também pode procurar um profissional para trabalhar esse aspecto, porque as pesquisas também mostram que esse processo de reabilitação, principalmente nos primeiros meses, ele é bastante efetivo, né? Se a gente for comparar um grupo de pacientes que ficou afásico depois de uma alteração neurológica, não fez nada, e um grupo de pacientes que foi submetido a uma terapia, esse grupo tem muitos ganhos, né, que interferem na qualidade de vida. Então, esse é o objetivo da campanha, que no Brasil está sendo feita desde 2017, em outros países do mundo essa campanha é bem mais antiga, né, e a gente tem como objetivo fazer uma campanha maior a cada ano. Bom, o primeiro profissional aí na linha de frente desse assunto, desse tratamento, é o fonoaudiólogo, e o fonoaudiólogo que lida com o comprometimento da linguagem. A gente observa que na fonoaudiologia os profissionais também estão se especializando, então não é um assunto para todo e qualquer fonoaudiólogo que lida com o comprometimento da linguagem. Sim, assim como na medicina, que existem diversas áreas, na fonoaudiologia também. Né? Então, eu atuo com pacientes adultos com sequelas neurológicas. Existem fonoaudiólogos que trabalham com crianças, com atrasos de fala, transtorno do espectro autista, fonoaudiólogos especializados em transtornos de leitura e escrita, fonoaudiólogos especializados em voz, que trabalham com cantores, né, com profissionais da voz, fonoaudiólogos que trabalham com audição. Então, é uma ampla gama, e para trabalhar com afasia, o profissional precisa ser especializado, porque a linguagem, Mauro, ela é muito complexa, né? Quando eu falo assim, afasia é uma alteração de linguagem que ocorre após uma lesão no cérebro. O que é linguagem, né? O que a afasia vai afetar? Então, ela afeta a compreensão oral. Existem pacientes que perdem, inclusive, a capacidade de compreender palavras isoladas, né? Alguns dificuldades com frases, outros dificuldades de entender conversas mais complexas, outros vão ter mais dificuldade na fala. Então,
dificuldade de lembrar o nome das palavras, trocar os fonemas que a gente fala, né? Trocar os sons na fala, alterações de leitura e escrita, é bastante heterogêneo, né? É um tratamento permanente, porque é uma necessidade, é um trabalho sempre de melhora, ou existe alta, existe cura, é possível chegar no final? Alguns pacientes conseguem atingir os níveis que ele tinha anteriormente de funcionalidade da linguagem. Tá? Então, alguns conseguem, principalmente aqueles que têm fatores de bom prognóstico. Então, quem são esses pacientes? São pacientes mais jovens, são pacientes com maior escolaridade, são pacientes que foram socorridos num tempo inferior ali a 3 horas e que receberam um tratamento médico adequado. Até em maio é o mês de conscientização do AVC, né? E a gente sabe que se o tempo de intervenção médica for breve, esse paciente pode passar por um processo médico, né, de uma medicação, procedimento, e ter menos áreas cerebrais afetadas. Então, tudo isso interfere na recuperação do paciente. E outros já vão ter ganhos, mas ganhos um pouco menores, né? E aí a gente atua na capacidade de fazer esse paciente ter compensações de comunicação, como melhorar a qualidade de vida, mesmo com a dificuldade de linguagem. Faltando 26 minutos para 1, seguindo com o próximo tema aqui desta edição do programa Gente que Fala. Recentemente, o Conselho Nacional de Saúde recomendou ao Ministério da Saúde a inclusão de práticas integrativas e complementares em saúde, são os chamados PICs, na assistência e no tratamento de sintomas da Covid-19. E entre essas PICs está a acupuntura, a técnica tradicional chinesa de tratamento com agulhas. Doutora Márcia, eu iniciei o programa aqui lhe apresentando acupunturiatra. Qual a diferença, antes da gente entrar no tema, entre acupunturiatra e o acupunturista? Eu sabia que eu ia atrapalhar esse termo aqui. Então, atualmente, a acupuntura ela é uma especialidade médica, né? Assim como é a pediatria, a ortopedia. Então, quem é o médico especialista em acupuntura se chama acupunturiatra. Iatros é médico, né? Iacus, agulha. Agora, existe também alguns outros profissionais que acabam exercendo a acupuntura. Isso é uma discórdia aí enfim, se é permitido ou não, que eu acho que não é o caso de a gente entrar, mas que existe realmente a especialidade médica de acupuntura e quem faz isso é o acupunturiatra. Bom? Agora, sobre o nosso tema da acupuntura no tratamento de sintomas da Covid, está em alta, né? Está em alta. Então, isso é muito recente, tá? Eles estão lançando, inclusive, uma nova atualização, né, desses dados. Então, esse consórcio, né, ele fez o quê? Então, ele pegou evidências que tem as outras práticas integrativas, que são sistemas médicos complexos, que a gente chama como a Ayurveda, como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, e existe também esse mesmo mapa de evidências específico para o Covid, tá? Então, as medicinas antigas, como a gente fala, elas começam a ter evidência e são uma proposta bastante interessante, né, para atuar não só na fase aguda, né, existem poucos estudos de prevenção, mas no segmento pós-Covid, ou seja, na síndrome pós-Covid, existem várias evidências que estão surgindo, tá? Em relação à medicina tradicional chinesa, né, existem vários estudos, especialmente feitos na Ásia, né, nos países asiáticos, né, com o uso de fitoterapia, ou seja, ervas, a utilização de ervas e decocção, ou seja, é uma forma para que se diminua, inclusive, o tempo de internação, tá? É claro que isso faz parte de uma cultura e uma forma de tratamento nos países orientais, nos países asiáticos, que não é muito familiar para a gente, né? No nosso caso, a acupuntura, ela entra modulando, ela é conhecida como tendo a sua ação analgésica, né? Mas ela também tem um efeito anti-inflamatório, né? Agindo naquela cascata toda da inflamação ocasionada pelo Covid de uma forma bastante eficaz. Então, na própria Unifesp, nós estamos conduzindo alguns trabalhos, né? E é claro que a gente tem que ter o bom senso de não atrapalhar a equipe, né, tradicional, vamos dizer assim, dos médicos tradicionais, porque existe toda uma complexidade, né, de se fazer acupuntura dentro do hospital. Existem leitos que são exclusivos para Covid, se eles estão na fase infectante ou não. Mas que a promessa, essa alternativa, ela é muito promissora mesmo, tá?
Agora, a informação que temos que a acupuntura está sendo usada para o tratamento de sintomas da Covid longa. O que é a Covid longa? A Covid longa seria, saindo daquela fase aguda, os pacientes eles ficam bastante sequelados, que a gente fala, né? Então, É a questão da sequela, é o tempo da sequela. E o tempo de internação que fica prolongado, né? O paciente ele precisa ser reabilitado, né, para poder voltar, né, a viver fora do hospital. Então, neste momento, é fundamental, né, que não só a equipe médica, mas sim, né, esse olhar multiprofissional, ele deva estar integrado com a equipe médica. Por quê? O médico ele tem uma certa ação, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutricionista, todos nós temos que estar reabilitando esse paciente, não é só a equipe médica. E quanto mais precocemente a gente introduzir, né, melhor. Por exemplo, os pacientes que ficam internados, né, de longa data, invariavelmente eles acabam desnutrindo, né? A gente precisa recuperar essa massa magra dele, senão ele não consegue ir para casa. Muitos eventos, né, tromboembólicos acabam acontecendo, pacientes que acabam evoluindo realmente com dano neurológico, então a introdução de uma fonoaudiologia precisa, né? E infelizmente poucos hospitais estão preparados, ainda mais quando a gente fala em nível do SUS, de ter toda essa equipe multiprofissional reabilitando esses pacientes, tá? E nessa equipe multidisciplinar, temos a Marcela, fonoaudióloga, temos o doutor Rafael. Como é que chegam esses casos no seu consultório? Nessa multidisciplinaridade, doutor Rafael, a questão aí da acupuntura também no tratamento. Pois é, hoje, e o que a gente mais vê no consultório realmente é a síndrome pós-Covid. É muito comum, o sintoma mais predominante realmente desses pacientes é a fadiga, né, o cansaço, outros com falta de ar, com desconforto respiratório. E interessante que às vezes as pessoas pensam, bom, mas a síndrome pós-Covid vai ser só para aquele paciente que ficou internado, ficou muito tempo em UTI. Não, negativo. É comum às vezes o paciente que teve um Covid leve e ele acaba desenvolvendo a síndrome pós-Covid. Inclusive, às vezes, a síndrome pós-Covid é até pior do que a fase aguda do Covid para esse paciente. Então, ele tem uma limitação física, às vezes, uma fadiga, uma perda de massa muscular, uma cefaleia persistente. Isso acontece, é muito comum nos pacientes pós a fase aguda do Covid. E é interessante que, às vezes, a gente descobre, inclusive, que o paciente teve Covid porque ele te procura por uma síndrome pós-Covid, ele nem teve o diagnóstico. Por exemplo, é comum o paciente com Covid evoluir, se você não utilizar a medicação preventiva, para um caso de uma trombose venosa profunda, uma embolia pulmonar. Então, às vezes, interna pacientes conosco no hospital com uma embolia pulmonar, e na investigação, quando você pergunta na anamnese, conversando com o paciente se ele teve Covid, ele desconhece. E quando você acaba investigando, você percebe que ele teve um Covid recentemente, e aquela embolia pulmonar, aquela trombose, foi realmente consequência do Covid. Então, eu costumo falar para meus pacientes que a Covid, ela é uma doença sistêmica. A porta de entrada realmente é a parte respiratória, nariz, boca, pulmão, mas ele é uma doença sistêmica que pode atingir desde o fio de cabelo realmente até o pé, né? Então aí ele pode atingir, cada pessoa ele tem uma forma de atuação realmente, né? E a síndrome pós-Covid, quanto tempo que dura? Às vezes as pessoas perguntam, doutor, quanto tempo eu vou demorar para voltar ao normal? Isso é muito individual. Eu vejo pessoas que não tiveram síndrome pós-Covid, eu vejo pessoas que tiveram uma fadiga pós-Covid, um desconforto pós-Covid, isso persiste 1, 2 meses, mas eu tenho pacientes que acompanham comigo no consultório há mais de um ano do pós-Covid e ainda eles não estão 100%. Então é uma situação muito individual, realmente que é necessário, é fundamental, além do acompanhamento médico, do acompanhamento multidisciplinar para esses pacientes. Isso por um tempo assim indeterminado, não dá para a gente prever quanto tempo que esse paciente vai precisar de manter um segmento realmente, né? Eu gostaria aqui, Mauro, se me permite, chamar atenção para as pessoas que fazem o diagnóstico de Covid. É importante, assim que você faz o diagnóstico, sempre fazer um acompanhamento com o seu médico. Por quê? Porque às vezes quando você faz um segmento com o seu médico, você consegue fazer alguns tipos de profilaxias, de prevenção, que às vezes, se você for acompanhar sozinho, possivelmente você não vai fazer. Exemplo, paciente hoje com Covid, é importante a gente avaliar a coagulação desse paciente para investigar se ele vai necessitar ou não de medicação preventiva para evitar uma trombose. Então, a mensagem aqui, pessoal, é o seguinte: fez o diagnóstico de Covid,
avisa o seu médico, faz um segmento com o seu médico e só largue do seu médico a partir do momento que ele te der a alta realmente do Covid. Exato. Faltando 17 minutos para 1, e o nosso próximo tema aqui no programa Gente que Fala, segundo dados do projeto Convide, da Universidade Federal de Minas Gerais, o consumo de alimentos saudáveis diminui durante o isolamento social, enquanto a ingestão de embutidos, congelados e ricos em açúcares e gordura aumentou. Especialistas alertam que as consequências disso podem ser graves, considerando que a obesidade é um dos principais fatores de risco à Covid-19 e o excesso de açúcares pode prejudicar o sistema imunológico. Luana, essa parte final aqui, né? Os açúcares podem prejudicar o sistema imunológico, ou seja, caiu a imunidade, porta aberta para a Covid, né? Exatamente, Mauro, é o que a gente vem falando desde o começo da pandemia, é o que eu comentei aqui já, né? Quanto mais o nosso organismo está preparado, está fortalecido, né? Com certeza a gente enfrenta melhor qualquer batalha, qualquer adversidade que venha. E a gente sabe que esses produtos alimentícios, né? Eu nem chamo de alimento, porque o açúcar mesmo, ele é caloria vazia, né? Ele não tem nutriente, então esses produtos alimentícios industrializados, pró-inflamatórios, né? Quando a gente tem uma rotina baseada, né, nesse perfil alimentar, isso causa uma permeabilidade intestinal, né? Então, quando a gente tem essa permeabilidade intestinal, a gente está, assim, digamos, com a porta aberta para a gente gerar mais inflamação crônica, inflamação sistêmica, né? E quanto mais o nosso organismo está inflamado, mais eu estou suscetível para a entrada aí de vírus, bactérias, fungos, né? Eu estou mais suscetível a adoecer, né? A contrair algo. Então, é bem importante que a gente tenha aí uma alimentação realmente baseada em comida de verdade. É claro que a gente tem que manter o equilíbrio, não é nunca comer nada, né? Daquilo que você gosta, mas a gente está num período, eu acho que o Covid, ele veio trazer para a gente também uma reflexão, né? De, será que a gente realmente está cuidando da saúde? Né? Será que a sua saúde, ela realmente está como prioridade na sua vida? Né? Eu acho que traz muito essa reflexão para a gente, e isso realmente, quando a gente começa a refletir, a gente começa a repensar no estilo de vida como um todo, na nossa saúde física, né? Na nossa nutrição, não só o que a gente coloca para dentro, mas a qualidade do que a gente está ingerindo, na nossa saúde emocional e mental, porque a gente sabe que, né, um sistema emocional, um padrão mental fortalecido, ele também pode ou fortalecer o seu sistema imunológico, ou ele pode também ser um gatilho para desencadear, para enfraquecer o seu sistema imunológico, né? Um sono reparador, uma boa higiene do sono, a prática de atividade física. Então, são coisas básicas, mas que a gente vê que está se perdendo. Então, eu sempre chamo atenção, tanto para pacientes, quanto, né, nas matérias, nas entrevistas, essa reflexão de, será que você realmente está cuidando da sua saúde, né? E a gente sabe que o consumo desses alimentos de forma rotineira, eles, com certeza, são contribuintes para enfraquecer o nosso sistema imunológico. Luana, uma pessoa acima do peso e sabe que está acima do peso, sabe da necessidade da dieta e de uma alimentação mais adequada, né? Agora, para poder estar com a sua saúde em dia, mas mesmo a pessoa magra, ela pode estar com deficiência de nutrientes e não saber disso, porque não está se alimentando bem, não procura regularmente os médicos, não fazem os exames necessários. Sim, com certeza. Às vezes o indivíduo acha que, mas eu sou magrinho, eu estou eutrófico, não tem problema, né? Mas aí, às vezes, quando a gente vai fazer uma avaliação mais minuciosa, mais individualizada, a gente vê realmente que está em deficiência nutricional, né? Porque não é simplesmente estar eutrófico, estar magro. A gente realmente tem que fazer um rastreamento, tem que ver como está a sua nutrição, como está por dentro, né? E se realmente o seu organismo está absorvendo aquilo que você está comendo. Desembalar menos e descascar mais? Com certeza, sempre. E o prato da vez para esse momento pandêmico que a gente vive, como fazer aquela alimentação colorida? A gente sabe que o prato tem que ser colorido, mas, ao mesmo tempo, com tudo que é preciso para a manutenção da imunidade em dia.
Sim, de regra geral, realmente, quanto mais colorido o prato, mais saudável. A gente tem nutrientes, várias fontes de nutrientes diferentes, de vitaminas, de minerais, né? Então, é sempre tentar colorir, não ficar ali na mesmice do alface com tomate, né? Ter pelo menos ali umas 3 opções diferentes de legumes, pelo menos 2 opções de folhas, né? E variar isso dia a dia, né? No café da manhã, a gente tem uma opção muito saudável, barata, nutritiva, que é o ovo. Então, o ovo é considerado aí o segundo melhor alimento do mundo. Ele realmente é bem completo em relação aos nutrientes, né? Tem luteínas, zeaxantina, tem magnésio, tem complexo B, tem um pouco de vitamina D também, apesar de não ser suficiente, né, do que a gente precisa, mas ele é um alimento bem completo, é um alimento que traz saciedade, tem uma fonte proteica muito interessante, e é um alimento, digamos, a custo financeiro, ele é um alimento bem acessível, né? Então, é realmente diversificar, ingerir bastante água, ingerir vegetais, oleaginosas, então, ali, de repente, umas castanhas, um bom azeite extra virgem, né? Então, boas fontes aí de gordura, frutas, diversificar sempre que possível também. Então, com certeza, quanto mais a gente diversifica e mais a gente descasca, né, a gente com certeza está sendo mais bem nutrido. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência agora, faltando 11 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Eu vou pedir brevidade a todos nas respostas. 2 perguntas para cada um de vocês. Eu começo aqui com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, quem participa é a Vera Lima, pelo Facebook, ela é a nossa audiência aqui de sempre. Ela pergunta, os pacientes com asma têm sido muito afetados pelas medidas de isolamento, especialmente quanto à necessidade de usar máscaras? Vera, boa tarde, excelente pergunta. Os pacientes com asma, né, haja vista com pandemia ou sem pandemia, mas falando precisamente agora da pandemia, é fundamental sempre manter a sua medicação para controle. E chamando a atenção de quando eu falo medicação para controle, a pessoa que tem asma e está controlada é aquela pessoa que está vivendo a sua vida normalmente. Então, ter falta de ar, ter chiado no peito, ter desconforto respiratório, não significa que pelo fato de você ter asma, isso é uma situação normal. Não, o normal é você ter asma e não sentir absolutamente nada. Então, a pessoa que está controlada, com pandemia ou sem pandemia, ela precisa sim utilizar a sua medicação para controle, precisa sim manter o distanciamento social e, fundamental, sempre a utilização de máscara. Às vezes as pessoas acham que a máscara dificulta a respiração, que tem um mito, mas eu vou utilizar máscara, vai ocorrer retenção de CO2, isso é mito. É o costume realmente que isso vai melhorar o uso da máscara continuamente, realmente que vai te dar uma condição melhor de conviver com a máscara, mas isso não atrapalha pelo fato de ter asma ou não ter asma. Agora, Luana, pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, nossa audiência também de todos os dias. Mais uma vez, muito obrigado, seu Jaime. Obrigado a Vera também, que já participou. Quais são as consequências, pergunta aqui o seu Jaime, da subnutrição para uma criança? Luana. É o sistema imunológico mais enfraquecido, né? E aí é o que a gente está falando, é a porta de entrada para vírus, para infecções, para bactérias, né? Um risco aí de futuramente contrair alguma doença crônica não transmissível. Então, quanto mais eu tenho um sistema imunológico enfraquecido, eu tenho menos energia, né? Eu tenho menos nutrição, e aí eu estou mais suscetível a desenvolver algum tipo de infecção, algum tipo de doença crônica. Doutora Márcia, a gente sempre trata aqui, sempre comenta o seguinte, às vezes a pessoa quer se submeter a um determinado procedimento, mas não é uma questão só de querer, é importante poder, e quem vai dizer se a pessoa pode, claro, é sempre o especialista. Nesse sentido, vai a pergunta aqui do Ricardo Oliveira, que participa pelo Facebook. Todas as pessoas podem fazer acupuntura ou há contraindicações? Bom, a princípio, todas as pessoas podem sim fazer acupuntura, desde recém-nascidos até pessoas de mais idade. A única questão, né, em relação à idade ou à condição da pessoa seria a gestante, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? No entanto, é necessário avaliar, e é por isso que é importante a figura do médico, se a acupuntura ela é o melhor tratamento para aquela condição que o paciente tem.
tá? Então, a acupuntura ela não trata absolutamente tudo, assim como nenhum tratamento, né, ou nenhum remédio, nenhuma cirurgia é indicada para todo mundo. Então, é necessária essa avaliação. Por quê? Existem graus de comprometimento daquela determinada doença, se é uma dor, por exemplo, causada por uma distensão muscular, ou se é uma dor coadjuvante que aparece junto de um processo tumoral, por exemplo. Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo prato, né? Então, é necessário que realmente o acupuntriatra ele avalie, o médico te avalie e que ele possa te indicar realmente a acupuntura como tratamento, tá? Ela não está indicada em todos os casos. Marcela, a Cláudia Lins, no nosso canal no YouTube, quer saber se o uso de chupetas pode prejudicar a fala. Boa tarde, Cláudia. Sim, o uso de chupetas pode prejudicar a fala, né? Porque a criança ela vai ter menos oportunidades de fala, ela pode também ter um prejuízo da dentição, ela pode ter um prejuízo do desenvolvimento dessa musculatura, do desenvolvimento ósseo e afetar, assim, o desenvolvimento de fala e linguagem. Então, o ideal é tirar a chupeta ali até uns 2, 3 anos, para a gente conseguir ter uma reversão parcial, aí, pelo menos dessa arcada dentária, dessa musculatura. Muito bem, faltando 6 minutos para mais uma rodada de perguntas, mais uma para cada um. Eu vou pedir brevidade para vocês, tá bom, gente? Senão não dá tempo. Marcela, aproveitar que você está com a palavra. A Sandra Medeiros está no bairro da Lapa e pergunta o que o Serviço Público de Saúde oferece na área da fonoaudiologia. Nós temos profissionais fonoaudiólogos em todos os níveis do serviço público, do SUS, né? No nível primário, ali, as UBSs, dentro dos hospitais também, a gente até falou da atuação da fono no COVID, desde paciente pós-intubação, que tem dificuldade para deglutir, paciente que está com traqueostomia e precisa se comunicar, né? E também no nível terciário, que são os hospitais de alta complexidade, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo. Então, temos todas as áreas da fonoaudiologia inseridos nesses serviços. Eu vou só pedir um pouquinho mais da palavra, porque vai ser minha última fala, divulgar o site da campanha de conscientização da afasia. Então, se colocar no site de busca da internet, Campanha de Conscientização da Afasia 2021, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vai ter nossa página completa com um monte de materiais informativos. Legal. Pelo Facebook, Ana Lúcia Padovani. Doutor Rafael, olha que interessante. Ela quer saber, é possível identificar o que é sintoma de asma, de gripe, de alergia ou de Covid? Porque hoje em dia é assim, né? Você tossiu, espirrou, a pessoa do seu lado já está preocupada, né? Verdade. Excelente pergunta, Ana. Na verdade, é assim, os sintomas respiratórios, independentemente da doença, eles são muito inespecíficos, né? Então, hoje, pessoal, infelizmente, a pessoa tossiu, a pessoa espirrou, a pessoa teve falta de ar, a primeira, segunda e terceira hipótese que sempre tem que ser descartada tem que ser a Covid, realmente. Mas nós temos que lembrar, inclusive, de que não é só Covid que leva a esses sintomas, não é só asma que leva a esses sintomas, não é só pneumonia, não é só gripe, né? Não é só DPOC. Então, quem vai avaliar quais são os sintomas específicos para cada doença, iniciar o tratamento realmente é o seu médico. Mas, infelizmente, não tem um sintoma específico que a gente possa falar de início, né? Bom, esses sintomas, ele é referente só à COVID ou só à asma. Sempre precisa descartar realmente a COVID-19. Luana, Gabriela Caribé, pelo Instagram, pergunta o seguinte, olha que interessante. É possível fazer uma dieta saudável com a correria do dia a dia e com os alimentos comprados no supermercado, onde até frutas e verduras estragam rápido e não tem sabor? É um desafio, né? Como é que a gente faz? É um desafio. Eu falo que tudo começa com a organização, Mauro, é aquilo que a gente está falando. A saúde tem que ser a nossa prioridade. Tudo que a gente coloca na nossa vida como prioridade, a gente arruma um tempo para fazer. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas no dia, né? Cada um com o seu trabalho, com a sua função, mas realmente a gente vive num mundo cada vez mais corrido. Então eu falo assim que a alimentação saudável, digamos assim, é a feira e o açougue, né? Então é fácil, é básico, mas a gente precisa realmente, às vezes, de uma organização, às vezes é realmente sentar ali, fazer um planejamento, uma lista de compras, mas com certeza, se organizar dá e dá super certinho e ainda sobra tempo. Doutora Márcia, e bem breve também, a Fernanda Moraes, com a gente no Instagram, ela pergunta, a acupuntura laser tem os mesmos efeitos que a tradicional com agulhas?
Não tem. Não tem, isso é um mito. Essa tal de acupuntura sem agulhas, né? Isso entra por quê? Porque a maioria das pessoas tem medo da dor, né, que pode vir da picada. Então, o diâmetro da agulha de acupuntura é muito pequeno, não é agulha de injeção, né? Então, a gente precisa perder esse medo, porque senão a gente não obtém também aí o efeito benéfico da acupuntura. Então, não funciona. Aos que defendem o laser que se vende hoje, que é disponível hoje para os profissionais atuarem, é de baixa qualidade, né, e o efeito dele seria só de 20% a 25% do potencial, né, da ação da acupuntura, se ela for feita com agulhas. Doutora Márcia, 5 segundos para a sua despedida, a gente já vai para o encerramento. Muito obrigada pela oportunidade. Procurem a acupuntura, ela está disponível nos vários níveis, né, de saúde pública, gratuitamente. Nós temos o nosso pronto atendimento de acupuntura na Unifesp, que ele funciona todas as manhãs, né, das 8 ao meio-dia, lá no Hospital São Paulo. Tá? É só procurar lá. Marcela, 5 segundos para a sua despedida. Também agradeço o convite, a audiência, e convido vocês para acessar o site da campanha de afasia, e se você conhece alguém com afasia, procure um fonoaudiólogo. Luana, sua despedida, bem breve. Obrigada, Mauro, a todos os ouvintes e colegas, gratidão por estar aqui sempre. Cuidem da saúde de vocês, gente, cuidem, é muito melhor a gente cuidar da saúde hoje do que ter que cuidar da doença amanhã. Então, arrumem tempo, seja você a sua prioridade. Obrigada. Doutor Rafael, 5 segundos. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e enfatizo a população. Não escolham vacinas. A melhor vacina para a Covid-19 é aquela que chegar até seu braço. Então, não existe vacina melhor do que a outra. Chegou na sua época da vacinação, vai até o posto de saúde e faça a vacina com a que estiver disponível no posto. Muito bem, pessoal, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Quero agradecer a todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Com a gente hoje o Dr. Rafael Faraco, pneumologista e tisiologista, também a Marcela Lima Silage, fonoaudióloga, a Luana Karamalak Munaro, nutricionista funcional e integrativa, e a doutora Márcia Yamamura, pediatra e acupunturiatra. Na mesa de som com a gente hoje, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, ele também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado do Gente que Fala sempre, você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Eu chamo agora aqui para sequência da programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco. Na sequência, o André Lúcio Nicoli, com o programa André e Você. Obrigado pela audiência, minha gente. Até amanhã, 1h em ponto. Tchau.